Muito bom dia, Pastor Genivaldo Tavares, em São Paulo, exatamente no dia 26 de dezembro de 2017, tendo passado o Natal e salvo da comilança, graças a Deus, né? O tema que eu trago nesse vídeo de número 61 é Eu e a Minha Casa. O quê? É um vocativo, né? Um chamamento a uma reflexão baseado na expressão de Josué no capítulo 24, verso 15, quando ele chama todo o povo à responsabilidade e pergunta se eles queriam continuar servindo ao Deus dos amorreus, ou dos deuses da além do rio, mas que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. E ao longo dos tempos, enfim, eu frequentemente ouço quando alguém toma esse texto, exalta-se, alegra-se, não é? Porque a sua casa, os filhos todos servem a Deus, andam nos caminhos do Senhor, o filho é pastor, às vezes o filho é presbítero, está lá direitinho na casa de Deus. Enquanto há aí centenas e centenas de pastores cujos filhos nem estão na igreja. E eu me lembro até, ao falar sobre este assunto, que um professor de teologia disse em nossa classe, só muitos anos atrás, que pastor que não tivesse filho na igreja, para ele não era pastor. Eu perguntei a idade dos filhos, disse, olha, um tem 7 anos, outro tem 4 anos de idade. Eles têm toda a razão de dizer assim, de falar isto, não é? Pois bem, Provérbios 22:6 diz o seguinte, educa a criança no caminho em que deve andar, ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Como também a referência a Timóteo, que desde a meninice sabia as sagradas letras, e muita gente usa textos semelhantes para exaltar a sua maneira como trouxe os filhos debaixo de uma obediência bíblica, que é a satisfação de todo pai cristão que espera o arrebatamento da igreja. Mas quando acontece ao contrário, a gente pode dizer que o pai não deu bom exemplo, que o pai não foi um bom pai. Olha, ao falar sobre isto, eu não quero defender e acusar uma parte ou outra, enfim, desqualificar esta ou aquela, mas simplesmente pôr as coisas numa determinada ordem para que se tenha respeito com os muitos pastores, mesmo aqueles que não têm filhos servindo a Deus na igreja, estão, numa linguagem nossa, desviados dos caminhos do Senhor. Por que isto acontece? Bem, acontece por inúmeras razões. É claro que todos os textos que lemos na Bíblia no Antigo Testamento, eles se cercam de uma realidade que não é a nossa realidade, principalmente no mundo ocidental. Não é a nossa realidade, isso nem precisamos discutir. A outra questão é que eu conheço, e todos nós conhecemos, centenas de pastores que não teve o mesmo privilégio de ter casado com uma filha, digamos assim, de um pastor emblemático, de um superpastor, pastor de uma grande igreja, e que deu ao genro tudo de bandeja, de mão beijada, sabe assim, um ministério já pronto, com igreja com milhares de membros, centenas de membros, e com uma preblenda ou com uma remuneração capaz de educar de maneira edificante os filhos, de maneira melhor os seus filhos, do que muitos que são chamados como pastor nas regiões distantes de igrejas pobres, paupérrimas, sem a mínima condição de sobrevivência, entenderam? E aí há muitos lugares também, sejamos francos, sinceros, não é? Pois o que nós queremos com o vídeo é ajudar pessoas que sofrem, sabe, de complexos, enfim, sofrem tantos problemas de ordem psicológica, por conta de não ter os filhos na igreja e se culparem por essa razão. Então veja bem, a gente conhece muitos casos de pastores que são pastores de pequenas igrejas, nos lugares distantes, mais pobres, e que não têm condições, às vezes até de alimentar, de vestir de maneira conveniente, de educar os filhos de maneira conveniente. Os filhos crescem, ficam revoltados
porque muitas vão olhar a igreja, a casa onde reside lá o pastor que os enviou, às vezes é um município, às vezes é uma capital, e os pastores têm uma vida completamente diferente, moram bem, vivem bem. Os filhos têm uma vontade imensa de ser pastor, porque, sabe, o pai mostra-lhes como é vantajoso, como é bom ser pastor. Isso acontece, não dá para negar essa realidade, essa verdade, entenderam? Mas não é a mesma realidade de muitos. Aí os filhos ficam revoltados. Eu conheci casos de filhos de pastores que, aí dos interiores de São Paulo, que indo à cidade, na casa do pastor líder, chegava lá, a mesa farta de alimento, conforto, a melhor moradia, enquanto o pai morava nos fundos da igreja, comendo mal, se vestindo mal, não podendo pagar a escola para os filhos, problema extremamente sério. Aí vem o escândalo dessas coisas e a gente quer culpar esses pastores, dizer para eles que eles é que não souberam criar os seus filhos. Isto eu não aceito, isso não é verdade. Isto não é verdade. Poucos há que tenham essa possibilidade. E quando os pais conseguem ter essa possibilidade, logicamente é muito fácil manter os filhos em torno de si, até porque se não os mantiver, poderão cair na execração da membresia da igreja, que vão criticar, que vão censurar, porque não foi capaz de segurar os filhos na igreja. Então nós temos que pôr as coisas em ordem, não é? Como o Salmo 127, 128, não é? O varão que teme ao Senhor será abençoado por Deus, terão seus filhos em roda da sua mesa como plantas de oliveira. É dentro de uma realidade que não é a nossa realidade. Eu conheço muitos lares que foram destruídos, filhos que entraram pelo caminho das drogas e acabaram sendo vítimas de homicídio e de coisas tremendas. Hoje vivemos um mundo, não podemos fechar os nossos olhos para a realidade com a qual nós vivenciamos hoje. Se a gente pode manter os filhos na igreja, na casa do Senhor, agradeçamos a Deus. Nem todos os meus filhos estão na comunhão da igreja, mas de uma coisa é certa, foram dedicados ao Senhor na sua infância, respeitam profundamente a igreja, nunca falam mal da igreja, de pastores, de membros da igreja, dos seus filhos, não zombam de ninguém, que tiveram uma boa educação pela graça de Deus. Mas eu espero, claro, assim como alguns já veio, estão servindo a Deus alegremente, sem que eu os pressionasse para isto, eu creio que quem falta vai voltar. E eu espero também que os vossos filhos, filhos de pastores, entendam que o tempo, a sorte, o sol não brilha para todo mundo igualmente. Não adianta querer me convencer disso, que não é verdade. Mas e a graça de Deus, o amor de Deus? Isso a gente sabe, a gente conhece, o amor de Deus é grande. É exatamente esse amor de Deus, essa graça de Deus, que vai fazer com que muitos filhos de pastores que foram criados na maior dificuldade, eles realmente possam voltar, porque Jesus vem, está às portas, e tenho certeza que nenhum de nós, nenhum deles queiram que seus filhos se percam naquele dia. Mas o Senhor é poderoso para guardar o bom depósito de cada um de nós, não é verdade? Eu me lembro de um pastor que contou para mim, há muitos anos atrás, que ele estava numa cidade interiorana pelo Nordeste, uma cidade muito pobre, ele estava febril, muito doente, e mandou um recado para o pastor líder que o mandou para aquela cidade, dizendo: por favor, estou sem dinheiro e com muita dificuldade e com febre. A resposta foi: apele para a sua igreja, entenda-se com os membros da sua igreja aí. Isso é terrível, uma coisa dessa. Ninguém pode fazer um irmão passar por tanta angústia, por tanto sofrimento, e depois criticar e dizer que não soube conduzir a igreja do Senhor, não soube se conduzir. Há casos e casos. A gente sabe que tem casos por aí que são pessoas teimosas, que nem têm chamado a Deus, mas se arremetem na esperança de algumas coisas, e quando não dá certo, sai criticando, censurando. Também não é este o caso, mas que nós possamos colocar tudo na devida ordem. Outro caso também que me chama muita atenção, 31 de Provérbios, a mulher cujo valor excede ao de muitos rubis,
Veja o que aquela mulher faz. É a realidade das mulheres em nossos dias? Nem pensar. A realidade das mulheres em nossos dias é sair para trabalhar, para completar o orçamento doméstico, para que os filhinhos não passem fome. Essa é a nossa realidade. Então, o que é que temos que fazer? Falar a verdade, cada um com o nosso companheiro, ensinar a verdade e orar uns pelos outros, mas não somente orar, estender a mão na hora da necessidade. Deus vos abençoe no grande e precioso nome de Jesus. Grande abraço a todos.